Boa noite, estamos aqui para mais um episódio do Papo de Triatleta. Estou aqui com a minha amiga Marcelinha, a Patricinha do triatlo. Pronto, pegou o apelido. E o seu não vem se maquiando. Mas o seu ainda não... Né, tem que definir o seu, vá. Tô atrapalhando. Vai, me apresenta. Pô. Não, então, vou te apresentar, não. Essa aqui é a minha amiga Aline, mas eu preciso de um apelido pra você ainda. E a gente hoje vai conversar com duas pessoas ilustres. Que minha amiga Aline vai, né, fazer uma breve descrição pra ver se vocês acertam. Se vamos acertar. Isso. São duas pessoas fantásticas, somos fãs, temos o maior respeito. São dois treinadores que transformam as vidas de pessoas simples, transformam em atletas amadores. Eles vivem o triatlo, eles são triatletas, eles treinam pessoas normais. Normais, isso. Certo? E, de um lado, eu tenho um atleta que já fez 4 Ironman Full, quase não sai, 4 Ironman Full, 22 70.3. Do outro... Eu tenho um que largou já 7 vezes também no Ironman Full. Mais de 20 também, 70.3. Será que alguém já sabe mais ou menos quem é? Acho que é pouca coisa, né, não, Aline? Pouquinha coisa que eles fizeram, né? Que experiência, hein? Muita experiência, muita coisa pra contar pra gente, eu acho. Hoje a conversa é sobre o que constrói performance no triatlo. E também sobre histórias inspiradoras desses dois, né? Exato. Vamos lá? Bora lá. Boa noite, Pavão. Boa noite. E Rodrigo. Sejam bem-vindos ao Papo de Triatleta. Boa noite, sejam muito bem-vindos, viu? Prazer imenso estar aqui, falar um pouquinho das nossas histórias aí com o triatlo, né? Todos esses anos, né? Eu sempre sou colocado em sinuca de bico, né? Eu já gravei 2. Um foi com o Boniek e o outro com o Rodrigo, né? Então, sempre é difícil estar nessa posição. Olha. Mas pra ficar tranquilo, que aqui é papo descontraído, né, amiga? Descontraído. É. Hoje o bate-papo vai ser bem legal. Bem legal. Queria saber como foi que o triatlo entrou na vida de vocês. Então, vamos lá. Uma história longa, tá? Mas eu vou tentar resumir. Certo. Durante meu período ali de faculdade, eu me mudei para Florianópolis. Eu fui fazer educação física lá. Já tinha feito outro curso aqui em Aracaju, na Federal de Sergipe. Eu passei para engenharia elétrica e aí eu me dei conta que não era o que eu queria. Acabou que surgiu essa vontade de morar no sul do Brasil, morar em Florianópolis e fui para lá, né? Passei 5 anos lá, tive o primeiro contato com o triatlo, não como triatleta, né? Já contei essa história algumas vezes, né? Sendo staff do Ironman Brasil. Foi ali que eu entendi o que era o Ironman, que o Ironman... Foi vivenciar isso logo lá nesse lugar fantástico, né? Com certeza, né? Totalmente perdido, assim, né? Foi de surpresa, né? Na verdade, eu recebi aquele convite ali, primeiro semestre da faculdade, né? A gente topa tudo, né? Quer participar de tudo. E aí recebi o convite para ser staff voluntário, fui. Tive esse primeiro contato, de fato, com o esporte. E naquele momento eu entendi que o Ironman era para diversos tipos de pessoas, né? E aí já praticava as 3 modalidades, mas sem nenhuma intenção de praticar triatlo, né? Pedalava, me deslocava de bicicleta para a universidade. Nadava, por já trabalhar com natação naquele momento ali. E corria, quando não dava para surfar, eu corria. Mas aí depois, muitos anos passaram, voltei para Aracaju e comecei a fazer outro esporte muito esportivo, que é a corrida de aventura. E foi aí que eu convidei o grande parceiro, o grande amigo, triatleta, que referência na cidade, Boniek, para fazer uma dupla comigo numa corrida dessas. E a gente foi lá, participou, ganhamos a prova e aí ele me convidou para fazer o triatlo, né? Contei tudo isso para mostrar onde que o triatlo chegou na minha vida. E a gente foi isso foi em 2009, acho que talvez março, abril. A gente foi para Maceió. E aí depois que eu fiz aquela prova ali, eu não queria mais fazer corrida de aventura. Aí decidiu. Foi o vício, virou vício, pronto. Que seria meu novo esporte ali. Legal, Pavão, agora. Não foi tão emocionante não a minha entrada, mas eu sempre fui do esporte.
Em 2008 eu me mudei para Brasília para estudar, para fazer mestrado e doutorado. E aí eu vivia horas dentro de um laboratório no subsolo da Universidade de Brasília. Eu entrava de manhã, saía de noite. Eu só comia pizza, Coca-Cola, pão de queijo, hambúrguer, essas coisas. E aí engordei um pouquinho, cheguei ali perto dos 100 quilos. E um dia em casa, quando fui amarrar o tênis, eu via que eu precisava fazer alguma coisa que eu não conseguia amarrar meu tênis. E aí eu fui dar uma volta com uma ex-namorada minha e 2 amigas que estavam procurando academias em Brasília para malhar. E eu era motorista. E dentro de uma academia dessa eu peguei um panfleto e tinha lá, venha fazer triatlon. E aí eu fiz a merda de pensar em voz alta, ainda falei assim, eu vou fazer isso aqui. E aí as 2 amigas dessa minha namorada olhou com uma cara assim meio tipo, o que você tá falando, né? E aí eu falei, não, agora eu vou ter que fazer. E por isso que eu comecei a fazer triatlon, porque eu fui desafiado por... E aí acabei ia correr aleatoriamente, comprei uma bicicleta no supermercado Extra e fazer a natação. Bem aleatório, gostei. E aí foi... Bicicleta de mercadinho também. mercadinho. Aí depois de alguns meses eu entrei em uma assessoria e aí comecei todo o processo de treinar e tô aí desde... Isso foi em 2010. Aí quando a gente diz o vício começou. E aí vício. nunca mais para. E aí, qual foi a prova mais emocionante? Foi a primeira? Ou teve outra que teve algum... Eu tive... Ou uma prova que Assim, mais marcou? Mais marcou, que vocês aprenderam muita coisa, que, essa prova me ensinou muita coisa. Bom, eu vou tomar aqui a palavra agora. Eu vou falar em 2 partes. Certo. A primeira, uma prova... Todas as provas são boas, mas que eu atingi o resultado que eu queria. E uma prova que eu não atingi o resultado que eu queria, mas me fez aprender demais. Fez crescer. Sim. Para mim, Ironman 70.3 Barcelona, quando eu consegui a vaga para o Mundial de 70.3, para mim essa foi a prova perfeita. Então, assim, um lugar que eu me identifico, num clima super agradável, aquela cidadezinha lá respira triatlon, com a minha família, eu tenho uma família lá, então, e conseguindo o objetivo que eu já tentava ali há quase 12 anos. Bati na trave algumas vezes, mas lá saiu, no melhor momento possível. Então, essa de foi... emocionar. E a prova que não foi boa, mas que foi marcante, foi em 2021. Ironman Full Barcelona, onde eu realmente aprendi demais, porque eu estava esgotado já no quilômetro 14 e decidi ir caminhando e pensando no que o triatlon estava significando para mim naquele momento e o que eu precisava fazer para voltar a performar bem. Então foi uma longa caminhada aí de 28 quilômetros. Com certeza. Pensando. Muita reflexão, Pensando, hein? aprendendo, deixando muita gente preocupada, acompanhando ali pelo aquele aplicativo que nem sempre dá certo. Sim. E reformulando muita coisa na minha cabeça. Então essas 2 provas para mim, Marcaram. total. Deu pra pensar muita coisa da vida. Né? Não podia perder a Caraca, piada. agora o que eu vou fazer? Vai dar aí. Se não aprender é porque tem alguma coisa errada. O camarada teve. Teve mesmo. Estrada. E Rodrigo? Pra mim, eu tive, assim... Coisa que marcou. Que me marcou, assim... Não dá pra não lembrar do 70.3 Aracaju, né? Primeira edição, né? Não só pelo meu resultado, assim, por ter pego a vaga também. Já tinha pego a vaga no ano anterior em Maceió, mas peguei mais uma vez aqui. Mas eu acho que pela festa, assim, sabe? Pra gente que vive o triatlo há tantos anos, confesso que às vezes nem imaginava, assim, sabe? Sabia que a cidade tinha condições de suportar, assim, tinha qualidades para ter uma prova como teve, né? Como tá tendo, né?
Mas ver aquilo ali, assim, ao vivo, assim, foi surpreendente, assim. Então, com energia, né? ver toda aquela galera, assim, sabe? Tipo... E o quanto que isso impactou, assim, de forma positiva a cidade, sabe? O esporte na cidade. Cresceu. Quanta gente começou a ver o triatlo como algo mais possível, né? Como eu vi lá atrás, em Florianópolis, né? Quando eu vi aquelas pessoas passando ali de bicicleta, eu tava no percurso da bike e eu me impressionei, né? Porque eu achava que era realmente só para homem de ferro, né? E aí eu entendi que é muito mais do que isso, assim, né? Que qualquer pessoa disposta, que tiver tempo, claro, que tiver vontade de treinar, ela pode se aventurar no triatlo, né? E com certeza ela vai vivenciar muito desafio, mas vai vivenciar muito aprendizado, né? É a magia do triatlo. Então, quando eu vi a cidade ali, quando eu vi aquela orla, que foi o lugar que eu comecei a treinar, aquela quantidade de gente, assim, e todos os comentários positivos, sabe, das pessoas que vieram, assim, eu nunca escutei ninguém falar mal aqui da cidade, falar mal da prova, né? Eu só escuto coisa boa, assim, né? Então, acho que, sem dúvida, Aracaju foi mais marcante. E Aracaju veio pra ficar, eu acho. Tomara. Acho que essa prova aí... Tomara, né? Tomara. E eu queria saber de vocês. Vocês hoje inspiram muita gente. No começo lá, quem era que inspirava vocês? Vocês tinham, assim, algum atleta, alguém próximo? Ou então até mesmo pode ser um atleta de fora que inspiravam vocês? Então, quando eu comecei em 2009, tinha algumas pessoas nesse mesmo movimento, assim, começando, sabe? Mas, de fato, quem a gente já ouvia falar aqui na cidade era Boniek e Ilka. Então, pra mim, são os dois, assim, que eram minhas referências naquela época ali. Boniek no momento ali onde ele tava despontando, né? Corri algumas provas na categoria Elite, né? Já cheguei a ver ele correndo na Elite, se eu não me engano, acho que ele foi 16º, né? Não sei, 16º geral do Ironman Brasil. Foi muito nono, bom. Foi nono no Challenge de Maceió. Foi nono no Challenge de Maceió, assim. Então, quando eu via ele competindo ali, via os resultados, sem dúvida ele foi minha referência. E Ilka também, né? Ilka, por toda a história dela, né? Primeiro eu ouvi falar dela e só depois eu a conheci pessoalmente, né? Então, os dois, né? Com certeza tem muitos outros, assim, que ao longo do tempo a gente vai tirando como inspiração, né? Mas aqui próximos são os principais para mim. Certo. E você, Pablo? Bom, eu não comecei aqui, né? Então, já conhecia Boniek da época da natação. Então, assim, mas eu não sabia nem direito o que era triatlo em 2010, né? Quando eu peguei aquele papelzinho, mas... E aí a gente começa a pesquisar, começa a ver e saber que tem gente como o Boniek aqui na cidade é espetacular. Então, sempre tenho ele ali como um grande atleta. Mas quando eu comecei, eu tive uma grande sorte de, nos primeiros dias, assistir uma palestra do Alexandre Manzan. Então, o Alexandre Manzan é um dos principais triatletas que o Brasil já teve, ele e Leandro Macedo. Eles são de Brasília. E eu vi aquelas histórias e que era tudo novo para mim. E eu vi até hoje o que ele prega a respeito do triatlon é fantástico. Então acho que essas duas pessoas, Alexandre Manzan e Boniek Clemente. Massa. E se, assim, para uma pessoa que quer começar hoje, o que vocês diriam, assim? O que aconselharia? Se ela quer começar no triatlon hoje? Hoje. A primeira coisa que ela tem que ter... Em matéria assim, você tem que investir, ou não, dá para começar com coisas simples, mas você tem que ter horas de treino, sim. Prova, eu quero entrar no triatlo, o que é que eu preciso? Então, precisa ter vontade e precisa ter um pouco de tempo, tá? Pelo menos um pouco, né? Mesmo que a ideia seja começar ou treinar para provas curtas, tem que ter tempo, né? Tem que ter um pouquinho de tempo, né? Porque tempo é prioridade, né? Então, assim, antes de falar de equipamento, do que precisa comprar, eu acho que tem que de investimento, assim, eu diria que tem que ter vontade, né? Porque é puxado. É puxado, né? É puxado, tem que gostar, né? Tem que gostar. Ninguém acorda durante tantos dias seguidos de madrugada sem gostar, né? É verdade.
Então, quero saber de vocês o seguinte, qual foi o momento assim mais difícil que vocês tiveram durante toda essa trajetória que vocês têm aí com o triatlon? E como foi que vocês conseguiram superar esse momento? Caraca, Estão pensando, viu? Estão pensando. Difícil Foi profunda. na vida, assim. E que sentido? No sentido, Ou em assim, qualquer sentido? Com o Essa foi esporte, profunda, você estava viu? treinando qual foi assim um momento difícil e que você não conseguia conciliar o triatlon com a vida, ou então um momento difícil que você não conseguia performar como você queria? Como foi que você superou isso? Como foi que vocês... A mentalidade, né? O que foi que fizeram com que vocês passassem por isso, né? Da melhor forma possível e continuassem no esporte. Ultrapassasse essa Isso. barreira. Isso, essa barreira, exato. Bom, tinha uma época que eu continuo sendo competitivo, mas hoje eu sou mais tranquilo. E o que mais me trouxe, assim, digamos assim, problema e frustração dentro do triatlon foi a comparação. Eu querer me comparar com outras pessoas. Sim. Então, durante aqueles longos 28 quilômetros, muitas das coisas que eu tive que reformular na minha cabeça com relação a isso. Então, assim, eu gastava muita energia com os outros, e depois que eu percebi que se eu gastasse toda essa energia comigo, eu iria ter mais êxito. Então, eu gastando essa energia, muitas vezes eu pensei, pô, não dá mais, eu não vou conseguir evoluir mais, e aí vinham aquelas cobranças, e a partir do momento que, de uma sequência de provas que o resultado numérico não saiu como eu queria, e eu consegui reformular tudo isso e entender que eu tinha que gastar energia comigo, automaticamente as coisas começaram a dar certo novamente. Então, treinar melhor, dormir melhor, comer melhor, performar melhor. Então, isso aí foi lá 2020, 2021, quando tudo isso estava muito confuso dentro da minha cabeça. Não foi um momento fácil, mas depois que parece uma chave, quando você se conecta com isso, você sabe que você tem que gastar energia com você. E quando eu entendi isso, foi muito rápido, porque eu vim dessa prova que foi em 2021, em outubro, e aí foi um tempo que eu, pra quem não sabe, o Rodrigo é meu técnico desde 2017, eu fiquei um ano sem treinar com ele, e aí em 2021, quando eu voltei, depois dessa prova, eu entreguei uma prova espetacular em um local, tipo assim, que é muito duro, que é o Pontal, né? Então, quem já fez uma prova de triatlo lá no Pontal, em Indiaroba, sabe do que eu tô falando. Então, em outubro, saí numa prova onde eu não consegui entregar nada, e 2 meses depois, que a prova foi em dezembro, chegar nisso aí. Sim. Então, foi essa mudança de chave, né? Entender que para você evoluir, você não precisa olhar pro jardim do vizinho, você tem que gastar energia com você. Então, isso foi muito difícil para mim, muito mesmo. E pensou em algum momento em, não nasci pra isso, eu quero desistir. Não, mas não, cansei. Na verdade... Passou, chegou a passar na Já, cabeça. eu pensei assim, tipo assim, eu tô estagnado, eu não consigo evoluir. Tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz. Então, a gente buscava um treinador diferente, a gente buscava um treino, e na verdade não era esse o problema. Então, o problema estava na minha cabeça, né? Que eu estava preocupado demais com o que os outros estavam fazendo e deixava o que eu tinha que fazer de lado. E aí você fica frustrado, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. E isso com as redes sociais, então, né? O que aparece lá, às vezes a gente nem sabe se é verdade, se é mentira, não sabe o que é, e aí a gente aprende com isso, né? Abala, eu gosto muito de uma fala de um triatleta de Natal, do Cid. Um cara também que eu tenho uma admiração muito grande, que ele falou, se eu fosse me preocupar na hora de fazer uma inscrição numa prova com os tempos que eu vejo no Instagram, eu não me inscreveria nunca, porque eu tô muito longe disso. E ele ganhava todas as provas. Quase todas as provas que ele ia, ele ganhava. Ele já ganhou o Ironman Brasil Amador Geral, com melhor maratona, e tipo assim, ele fala isso, eu via os tempos das pessoas, dos meus adversários no Instagram, e falava, como assim? Como assim? Eu tô muito longe disso. Mas na hora da prova, realmente,
ele estava lá e normalmente ele... Então, esse foi um fator que eu tive que trabalhar bastante. Por pouco, não desisti, por pouco. Oi. Já pensou em desistir em algum momento? Não, nunca pensei. Né? Já teve momentos que eu não consegui treinar muito. Aí ele vai surfar, né? Aí relaxa a cabeça. Em função do ele trabalho. ajuda, ele... Vai em Noronha, pega uma onda. Acho que sim, volta acho relaxada. que por isso, assim. Hoje em dia eu consigo equilibrar bem meu ano, assim. Tem alguns meses que eu tô surfando mais e treinando pouco. E tem horas que a chave vira e eu foco numa prova e coloco toda a energia ali pra fazer aquela Embala prova. de novo. E embalo de novo, assim. E aí, como é assim? Por exemplo, vocês estudam aquilo para treinar a gente, né? Tem que fazer assim, assim, assim. Mas vocês também acabam sendo... Eu sempre falo para Pavão, você faz minha terapia, eu faço terapia. O quê? Total. Pavão, você é terapeuta, Porque não sabe, viu? vocês têm que... Vocês cuidam do nosso emocional Sim, também. Com certeza. Porque quando vocês conversam com a gente, às vezes eu fico aperreando para Pavão, eu acho que eu não vou conseguir. O que é que eu preciso fazer para melhorar? Ele tem paciência. Assim, eu fico mais calma quando eu converso. Então vocês acabam, além de treinar a gente, vocês fazem um pouco de terapia. Vocês cuidam da mente da gente. Vocês estudam isso também, né? Assim, de como cuidar da mente do atleta. É, mais ou menos, Como né? vocês Acho se que a gente vai... sentem? Vocês se sentem nossos terapeutas? Ou só nossos... Seriam os coaches, né? Mas é coach, é o coach que Porque cuida às vezes eu fico com a cabeça aperreada, aí eu, prof, tá aí? Aí, eu não tô achando que eu tô conseguindo. Ele tem aquela ciência. Pavão, Isso ela é só me conta isso, eu número. rio tanto, ela me contando isso, eu como ela. Aí tá, conversei Aline, com o Pavão, tô Pavão, super tranquila Pavão agora. Não é terapeuta não, Aline. Eu falo logo. Então vocês se sentem, Não. como é que vocês veem isso? Assim? De fato, assim, o trabalho... E cuidar também, além do nosso sim. físico, da gente conseguir fazer a atividade, vocês cuidam da nossa mente. Sem dúvida, o trabalho é global, assim, né? Envolve vários aspectos ali, né? E de fato, parece que o nosso olhar tá só pra fisiologia, né? E com certeza a gente se baseia muito na fisiologia do exercício, no treinamento, na periodização, mas tem muito mais coisa ali, né? Muito E às mais vezes coisa às vezes os detalhes estão justamente fora da parte do treino ali, que, como você perguntou, se eu estudo isso, não estudo tanto talvez como deveria, né? Mas acho que todos os anos que eu tenho de experiência já me deu muita vivência, assim. Então eu já consigo identificar o atleta ali, o que é que falta nele às vezes. Aquela né? ansiedade do atleta, tenha calma. Perfeito. Às vezes eu sei que ele só precisa de um incentivo diferente ali, sabe? Não é o treino, não é a planilha, né? É só um outro tipo de empurrãozinho ali. E como eu falei, assim, com a experiência, a gente já consegue identificar, né? Já consegue identificar o perfil, né? Aquele atleta que é mais inseguro e tá sempre precisando de um apoio psicológico, né? Como você falou, né? Longe de ser uma terapia, mas... Mas né? é demais. Ou às vezes aquele outro que é o contrário, né? Que se escreve tudo, mas não treina pra nada também. A gente tem que estar ali meio que Tem isso puxando a também. orelha, assim, né? Tem Mesmo, isso né? também. Mesmo sendo um atleta amador, tem que fazer o Claro, mínimo pra tem. que aquilo ali mesmo. seja saudável, né? Uhum. Mas mais ou menos isso, né? E quando vocês percebem que tá saindo da linha do saudável? Gostei desse saudável. Sim. E aí vocês identificam isso no atleta. Aí vocês chegam lá, vamos devagar? Vocês têm que fazer isso também, né? Porque às vezes a gente não tem um limite. A gente tá tão envolvido ali. A gente não tem um limite, não. Você não tem um limite, querida. Aqui vai ter Então. sinceridade, sempre tem. Muitas vezes vai como eu falei, né? Vai muito do perfil, né? Tem aquele que é super motivado e aí ele escreve em todas as provas, ele quer fazer tudo, né? Eu acho que algumas semanas atrás eu me reuni com um atleta justamente para orientar ele na quantidade de provas e até sugerir uma distância diferente, que ele já estava pensando em fazer uma distância maior e eu vi que aquilo ali não ia ser bom para ele, sabe? Por já conhecer ele, já entender como é que o corpo dele recupera. Então é importante sim, às vezes, orientar, né? Falar, ou pelo menos deixar claro qual que é a minha opinião, deixando a decisão sempre na mão dele, né?
mas deixar claro qual é a minha opinião. E sim, se o atleta é motivado demais, às vezes ele quer se inscrever em prova demais e não é legal. Segurar um pouco. Não é legal porque ele não treina o suficiente para evoluir, ele tá sempre competindo, né? Sim. E por vários outros motivos também. Não descansa, não recupera. Não descansa, não recupera, às vezes não tá alinhado com a família, e aí começa a confusão, né? Que vai gerar problema alguns meses ali pra frente, né? Tem que tá tudo alinhado, né? Não tá alinhado com o trabalho, né? Tem que estar alinhado. E assim, de fato, só pra concluir, quando eu percebo que o atleta ali, ele não tá alinhado com essas duas frentes, né? Que é família e trabalho, sei que a conta vai chegar, é só questão de tempo. E já vi gente chegar com muita fome, com muita vontade e abandonar o esporte e engordar tudo de novo. No meu caso, eu vejo que é uma situação difícil. Eu tô começando agora, né? Sou estudante de educação física, tendo todo o apoio de Rodrigo. E essa questão ainda é difícil porque muitas vezes, talvez por ser um pouco direto, acho que como ele, muitas vezes que eu falei assim, o atleta ele sentiu meio que, pô, mas você tá falando que eu não tenho condições de fazer isso? Não, o ponto não é esse. O ponto eu sempre jogo a pergunta: o momento da sua vida é propício para que você tenha esse tempo disponível sem deixar a sua família e seu trabalho de lado? Esse é o ponto principal. Se você fala para mim que sim, mostra a ideia é que você tenha essa quantidade de horas para treinar, para que você termine de uma forma saudável. E aí é uma situação meio difícil. Eu estou meio que me acostumando. Mas, voltando um pouquinho na questão de entender o que está acontecendo, eu tenho uma outra formação. Eu sou professor de sala de aula, então eu já trabalhei com alunos de 13, 14 anos. Hoje eu trabalho com professor universitário. E eu dou aula de matemática. Então, eu sei o que está acontecendo na minha sala. Eu sei quando o aluno acha que o que tem no quadro ali é só desenho para ele, e ele não está entendendo nada, e eu sei quando ele entendeu. Então, esse feeling eu acho que eu consigo... Pegar dos atletas, né? Eu acho que um facilitador aí para mim é isso. E perceber o que ele tá precisando. Normalmente ele não tá precisando de um treino mirabolante, ou de um treino chave, tá? Ele tá precisando de um norte, ou de um carinho. Tá vendo quando eu digo que é terapia também? Às vezes até de um pouco mais de né, firmeza, de né? Firmeza. Depende muito de cada um. De cada um. Você sabe que ela sempre ri, porque eu sempre falo assim: toda vez que eu vou fazer uma coisa escondida de pavão, ele aparece. Tem essa do nada, pavão aparece do nada. Pavão. Um dia desse ele disse: amanhã passa 2 horas leve. Aí eu fui. Foi logo quando eu peguei essa bicicleta nova. Aí eu empolgada na Sicura aí. Quando eu virei ali no Paraty, que eu olhei, não via ninguém. Eu disse: acho que agora eu vou dar uma puxadinha. Uma puxadinha. Aí, vamos. Quando eu olhei, ele passou. Assoviando. Meu Deus do céu, Deus do céu. Aí eu: Marcelinha, você acredita que eu tava fazendo uma coisa escondida e pavão apareceu? Ele sempre aparece. Pavão. Você tá... Aí o menino fala: a gente tá na piscina fazendo treino escondido, ele chega. Meu Deus do céu. Isso é verdade. Pavão arrebenta. Geninho do He-Man. Você lembra desse personagem? No He-Man tinha um personagem que no final ele aparecia dizendo: oi, alguém me viu? Ah, certo. Aí ele aparecia assim: é pavão. É pavão, do nada ele aparece. E se vocês pudessem voltar no tempo e falar com o eu do passado de vocês? Iniciante, né? O iniciante. E o que é que você falaria assim? Não precisa ir por aí. Pra começar. Como começar no triatlo? Pra mim mesmo, o que é que eu falaria? O que era que você... isso. Se você falar com você no começo. Se eu pudesse falar com o Rodrigo que começou. Um grande erro. Eu cometi um grande erro no começo que eu não... Vá por aqui, vá por ali. Ou então, vá do mesmo jeito. Vai ser legal. É assim mesmo. Acho que a maioria das coisas eu falaria pra ir do mesmo jeito, mas eu diria pra o Rodrigo da antiga lá ser menos raiz. Investir mais na bike. acho que isso aí teria feito Começou com a bike do mercadinho uma também? diferença, assim. Eu comecei, na verdade, com a bicicleta de alumínio, uma road bike, né? Uma speed, como a gente chama aqui. Sim.
E eu fiz 3 provas de longa distância com ela e fiz um Ironman Full com ela também. Caraca! Realmente é raiz. É raiz mesmo. É. E eu tinha isso, assim, Pesadona, hein? tinha uma admiração por esse estilo, assim, de atleta. Mas hoje eu percebo que era um pouco exagerado, poderia ser menos, né? Eu poderia ter ganhado um pouco de tempo na bike. Não que eu tivesse preocupado com isso, porque apesar de eu ser competitivo e sempre querer melhorar, assim, eu tava preocupado com outras coisas também. Eu tava preocupado com o meu bem-estar, assim, com o meu papel de treinador. Então, às vezes, estar numa prova lá com 10, 15, assim, 20 alunos me deixava mais feliz e mais realizado do que meu próprio resultado, né? Tanto que eu, no começo ali, alguns anos de triatlo, eu não pensava muito em vaga, assim. Eu acho que eu nunca nem fui numa rolagem. Na verdade, eu só comecei a ir numa rolagem de vaga quando eu descobri que tinham chamado meu nome e eu não tava lá. Foi em 2022, eu tava em Floripa, eu acho que eu fiz um 14º na categoria e nem imaginei que iam me chamar e acabei descobrindo que eu fui chamado, né? Aí perde, é quando é chamado pra lá. Se não tá lá, já era, né? Se não tá lá, já era, né? E aí recebi a ligação do meu treinador, do Cris Solak. Cadê você? Cadê você? Não, na verdade ele me falou assim que tinha me chamado, né? E na verdade eu achei que ele tava me perguntando, sabe, no telefone. Eu falei, não me chamaram, eu fiquei longe. Ele, não, te chamaram, eu tô aqui, acabaram de chamar. E aí eu tava longe, eu tava lá no Shopping Guatemi lá de Floripa, né? E aí já foi, né? Aí depois disso eu falei, pô, a vaga chegou, acho que ela pode chegar a qualquer momento. Sim. Então agora eu vou ficar mais atento com isso, assim. Ela começou a chegar no outro, em 2024, né? Pavão, o que diria pro seu eu? Comece desse jeito, ou então vá assim mesmo. Vai ser legal. Acho que comece mais cedo, mais jovem. Se eu pudesse ter essa... Entre no time da Força Jovem. Tipo ali, acho que ter vivido isso por mais... começado antes, acho que seria. E uma outra coisa que eu não fiz porque tinha motivos, não foi por falta de... procure um treinador, né? Se você tem condições, você pode investir nisso, procure um treinador. Eu comecei assim 3, 4 meses meio que de forma aleatória e já me lesionei, enfim, comece mais cedo e procure um treinador. Pô, essa é boa também. Essa também serve pra mim. Porque eu, mesmo sendo treinador, eu achava que... Bom, não sei se eu achava, na verdade, mas eu simplesmente fazia da minha cabeça. Tinha um conhecimento, claro, né? Eu já fazia planilha, treinava pessoas, mas... O seu próprio treino era... Era eu que fazia e não sei se isso foi o melhor caminho, assim. E em um momento eu pedia contratei um treinador, mas no primeiro mês eu não conseguia seguir nada ali, porque minha rotina era dava muita aula de personal, assim, então eu ia encaixando os treinos nas brechas que surgia. E eu fiquei anos assim, seguindo minha cabeça ali. Daí, sim, com certeza no meu primeiro ciclo de Ironman Full, 2013, acho que se eu tivesse um treinador seria bem mais fácil. Eu tive que errar muito pra aprender. E hoje seu treinador é o Cris Solak? Hoje sim. Aí desde 2020 mais ou menos ele começou a fazer meus treinos, né? 2017 foi quando a gente começou a parceria, onde eu me tornei um treinador da equipe, na época era Pix Brasil. E aí ele começou a fazer meus treinos e aí quando eu tô treinando firme, ele passa meus treinos. Quando eu tô mais relaxado, eu peço pra ele não passar, que aí eu vou fazendo pela minha cabeça. Aí é Noronha, Quando ele não tá, peraí, quem vai passar meu treino é lá. E aí eu achei legal que você disse que é legal quando você tem os seus alunos, né, nas provas. E o que é que dá mais um frio na barriga? Você largar ou você ver seu aluno largar? Ou os dois? Eu confesso que o que me dá mais frio na barriga é a expectativa pelos meus alunos, assim. Eu não sei se pelo fato de eu já ter largado tantas vezes que
Eu sei que tem gente que fala aquela coisa assim, né? Quando eu não sentir mais frio na barriga, eu não vou fazer mais isso, né? Mas eu não tenho sentido tanto frio na barriga, não. Mas eu continuo com vontade de fazer, assim, sabe? Nunca desiste, quer continuar. Eu gosto, assim, sabe? Não sinto mais aquele nervosismo, aquela ansiedade, assim. Já né? sabe o que espera, né? Mas Já tá a maduro. vontade continua, assim, né? E também depende da prova, né? Isso depende da prova, né? Talvez na prova que eu vou fazer daqui a alguns meses aí, é possível que quando eu chegue lá pra largar, eu sinta esse frio na barriga. Tá adormecido, mas... Que prova é essa? Eu tenho uma prova mesmo em vista, vai ter que falar, fiquei curiosa. Tem uma prova. E pode falar, não pode não? Surprise. Pode. Vou fazer um Ironman, 1º de novembro. Aí depois de 6 anos sem fazer nenhum ciclo de Ironman, eu vou fazer. O full, né? O full. O full vai ser onde? Argentina. Argentina, massa. Estaremos na torcida. Estaremos, com certeza. Peraí, deixa o prof falar. Sim, dá verdade. o frio na barriga. Verdade. Ele, desculpa, verdade. Vamos lá, Pavão. Então, eu sou novato, né? Com relação aos alunos, né? Então, com certeza, os alunos. Tanto é que no 70.3 Aracaju, eu deixei de fazer a prova, estava escrito e falei, não tenho condições nenhuma de largar. Vendo tanto aluno largar pela primeira vez, né? Não consigo. E ainda mais em casa, E eu abdiquei e provavelmente vou abdicar de novo. Esse ano não vai não largar? Eu tô escrito com o crédito do ano passado, mas acho que eu não vou. Vai botar pro ano que vem de novo? Acho que eu não vou conseguir, não. Eu já arrumei uma desculpa para não conseguir. Já arrumei uma desculpa. Vou pra Argentina também fazer o... Vão os dois? Foi boa. Essa desculpa foi ótima. Então, hoje a gente tem uma infinidade de relógios, de acessórios, de sensores, de métricas, de inteligência artificial. Eu queria saber de vocês, até que ponto a tecnologia ajuda e até que ponto ela atrapalha. Porque eu lembro... Pavão, né, meu treinador, e eu lembro que ele falava muito de percepção do esforço. Então, assim, como você tem aquela questão da percepção do esforço, você não fica muito ligado no relógio, né? Seria o ideal isso. Então, para vocês, como quando é que realmente vai atrapalhar essa questão de estar sempre de olho no relógio, sempre com a preocupação das métricas? Pavão, inclusive, como professor de matemática, sabe que métricas são importantes, números são importantes. Vamos lá, quero saber a opinião de vocês. Eu vou responder como atleta e o Rodrigo responde como... Certo. Eu tento sempre estar em dia com a tecnologia. Mas durante o treino, eu não olho nada. Liga o relógio e não olha. Ou não liga? Eu ligo o relógio e não olho. Só olha no final. Só olho. Só vai. Eu vou tudo pela percepção de esforço. Por exemplo, vou fazer um treino longo de corrida. Para não falar que eu não olho, eu coloco um alerta de 2 em 2 quilômetros para eu ter uma noção de como está o meu batimento e como está o meu pace. Na bike, cada vez mais eu estou tentando me livrar disso também. Tirei o ciclo computador, só estou com relógio que é difícil de olhar. Eu fico na tela, mas eu tento não olhar. Porém, uma coisa que eu não utilizo são os treinos estruturados. Eu decoro o treino e vou dando lap manual. Eu não utilizo, porque eu gosto de estudar o treino antes de fazer, para saber o que eu estou fazendo. Eu não sou daqueles que o relógio apita, não. Eu sei o que é que eu vou ter que fazer em tal momento. Então eu tenho que ficar olhando o tempo ou a distância para poder ir dando lap e ir ficando mais fácil a análise depois. Mas eu tô hoje em dia focado total na percepção subjetiva de esforço. Mas depois eu vou ver o que foi que aconteceu. Depois eu analiso. Vai analisar as métricas. Depois eu vou ver. Eu anoto no braço. Mas já passou dessa fase, né, linda? Eu anotava muito. Agora eu tô tentando decorar. Tem que decorar. Mas quando é uma coisa muito grande, eu boto pelo braço aqui. Às vezes eu tô na bike, tô aqui, aí. É bom, importante isso aí, né? Acho que hoje em dia é tanta coisa, tanta métrica, né? Métrica pra tudo, que eu vejo muita gente, antes de se perguntar como é que se sente quando acordou, primeiro vai olhar o relógio, né? E aí acaba criando a sua sensação baseada no que o relógio falou e não no que sentiu, né? Então a métrica, todas são bem-vindas, é super válido. Se a gente não tem dados, a gente não consegue analisar treino. E a gente não consegue tentar entender o que aconteceu naquele dia ou o que está entendendo no processo de treinamento.
Mas por outro lado, se o aluno ficar muito bitolado com isso, ele perde o principal, que é desenvolver sensação, feeling, saber em que ritmo ele tá andando ali. Sim. E como ele tá se sentindo naquele dia, né? Porque acho que a grande questão é justamente isso, é você saber o que é que o relógio tá te falando e como você tá se sentindo. Porque você não tá igual todos os dias. Tem dias e dias, tem dias bons e dias ruins, né? E aí a relação com o relógio eu acho que é individual. Tem gente que diz que dá certo. Eu brinco, eu digo que o Garmin ele só entende GPS, o resto ele inventa e a gente acredita. Né? O resto ele inventa, porque comigo é sempre o contrário. Quando ele diz assim que esses dias eu viajei, né? Cheguei de viagem longa, tal, cansado, e acordei, ele falou que eu tava no meu melhor dia. Né? A minha melhor variabilidade de frequência cardíaca dos últimos tempos, mas eu tava totalmente indisposto. Eu fui pedalar 2 horas, só pedalei 1 hora. Eu ia nadar, desisti de nadar. Então, comigo não bate muito essas coisas assim. Principalmente do sono, algumas coisas assim. Eu registro tudo, mas eu não fico bitolado com nada. Eu só fico bitolado com o que eu sinto mesmo, assim. Isso é importante. Tem uma questão que eu acho também que perde a oportunidade de se surpreender. Né? Muitas vezes você vai fazer ali um tiro de corrida e aí você fala, tô aqui fazendo tiro, mas tá dando pace, vou ficar nesse pace aqui e tipo, você poderia ter dado mais aquele dia ali, né? Uma outra coisa que pode prejudicar é o contrário, né? Você não tá num dia para fazer aquele número bem, mas pô, você tá dando o seu máximo naquele momento e aí você fica focado no número e acha que aquele treino não serviu de nada, aquele treino foi uma merda, e que na verdade não, o seu corpo ele respondeu, né? Eu guardo uma frase que Boniek me falou várias vezes: quem registra o treino é o corpo, não o relógio. Você tá treinando o seu corpo, você não tá treinando o relógio. Ele que tem que se registrar. Exato, perfeito. E ele já me falou isso. Não, perfeito. Não deixe o relógio perfeito. mandar no seu treino. De forma nenhuma. Né? Sim. É Eu engraçado, fico doidinha, né, que quando tem que dar aquele lap ali, eu sempre erro. Eu sempre erro, brigo com o relógio, sempre sai todo bagunçado. E outra coisa que ele sempre rouba na minha natação. Não sempre... Assim, uma vez ou outra rouba, mas é de boa. sempre rouba um 25zinho. Ele dá. Acontece, né? Porque ali não é o GPS, é o acelerômetro. Ele vai pelo movimento do seu Dá braço. braçada, Isso, né? do braço, Então, da braçada, às vezes, sim. alguma coisa ali que você fez. Sim, algum movimento ele contou como. ele Geralmente contou, é pra mais. Não virou muito bem, aí acontece. Isso aí acontece. Eu sempre tô brigando com esse relógio. Mas tá bom. Não, brigue não, só relaxa. Aí eu sempre falo, Pavão disse que não é pra eu deixar ele mandar em mim, então... Não pode. Pois é, e de uns tempos pra cá, com essa onda de treino estruturado, isso gerou um vício na mente dos alunos. Assim, Você fica né, esperando o bip do relógio, né? tem que ter o treino estruturado. E por incrível que pareça, tem gente que nem olha o treino que vai fazer. Exatamente. Isso eu tô falando real, prática, de sair com um grupo de alunos ali para aquecer. E na hora a gente falar assim, qual que é o seu treino? A gente aquecendo ali, meio que tentando juntar quem tava com treino igual ali, né? E o aluno falou, eu não sei. Só liga o Eu relógio não olhei e sai. aqui, ele vai me falar. É. Eu falei, cara, como é que você vai aquecer para um treino que você nem sabe o que vai fazer? Será que se for 10 de 400 você não precisa de um aquecimento X ou de uma preparação X, até o que você comeu, até para você acordar e dizer, pô, será que hoje eu tenho condições de fazer aquele 10 de 400 ou será que eu acordei indisposto, eu vou aquecer e vou tentar fazer outro treino, vou dar o primeiro tiro e vou ver como é que o corpo reage. Então isso aí eu percebo que a galera tá indo por um caminho meio difícil assim, né? E tá perdendo a oportunidade de se conhecer no esporte, né? Sim. Eu acho que uma das vantagens que a gente teve é que quando a gente começou era... Hoje em dia é Garmin, né? Quem tem Garmin é triatleta. Era o Timex 100 laps, né? O Timex com 100 voltas ali, ele só tinha o cronômetro e a hora. Então, basicamente a gente só tinha treino por quilômetro na corrida quando estava dentro de uma pista de atletismo. Quando era na rua era tudo por tempo. Não tem, a gente não tinha como medir, a gente nunca sabia ali a distância que a gente tinha feito no treino que era fora da pista de atletismo. A mesma coisa em prova. Então, a gente fazia a prova, só sabia a distância na bicicleta porque tinha os ciclocomputadores de imã, né, sem GPS. E ele marcava pela quantidade de voltas da roda, né? Da roda. Sim. Mas, pô, eu não usava relógio para fazer prova. Não. Então, assim, eu já tive vez de achar que a prova tinha sido... Eu tinha feito uma corrida ruim. A maioria das provas que eu fazia era de sprint. E
E tinha vezes que eu achava que tinha feito uma corrida boa. Aí eu chegava no cara do GPS, já tinha gente que tinha, pô, corri mal, tal, porque a distância da prova é 5 km, mas Sim. se tinha 5 realmente, Uhum. não sabe Não correr lá, sabe, né? 23 minutos. Falei, pô, mano, fiz essa força toda na época pra correr em 23 minutos, foi horrível. E tinha prova, tava lá, 17 minutos e 30. Eu falava, hoje eu corri bem. Mas de repente tinha 4 km, Ah, não tinha entendi. 5. Sim, sim. Então a gente nunca sabia. O que vale é o que sabia. tá no papel. Eu guardava os resultados, dava o print lá na internet e guardava o resultado. Mas a distância que a gente nadou, a distância que a gente pedalou, que correu, a gente nunca valia a distância da prova. Sim. Que tava Valia a marcado lá. Que tava lá. A época, viu? Realmente, a gente hoje tá muito Mas você mal viu que o- acostumadinha, né? Você viu que o atleta que ganhou o amador esse ano Sem no relógio. Full, ele foi sem relógio. relógio. Top. Não sei Que como é. imagina o quanto que ele não se conhece ali, É, né? Pra fazer isso, exato, uma prova de perfeito, tantas Rodrigo. horas sem E ele precisar treina olhar muito nada. sem relógio, né? Ele sempre posta, né? Que Eu acho a pessoa muito evoluída. Eu no começo Ui. ficava bem ligada no relógio. Hoje em dia já desapeguei já. Mas no começo a pessoa fica meio assim, mas depois Não, tem eu que desapegar. eu olho o treino antes, mas eu só não olho mais pro relógio porque eu treino sem óculos, né? E não enxergo direito. Não consegue, né? Aí eu deixo ele. Pronto, amiga, aí você Mas que eu desapega, fico doida pra quando terminar. É a primeira coisa que eu vou, boto o óculos no carro e vou ver. Aí como foi. Então, vamos finalizar com aquele bom bate-bola? Bora. Bora? Vamos lá. Natação, bike ou corrida, Pavão? Triatlon. Pra você, Rodrigo, natação, bike ou corrida? Bike. Sprint ou Ironman? Sprint. Você. Ironman. Qual a prova favorita? Vocês já falaram, né? Você foi Barcelona, né? John. E você foi Aracaju. Aracaju. 70.3, né? 70.3 Certo. Aracaju. Qual foi a prova mais sofrida? Mais sofrida? Caraca. Acho que foi um challenge Maceió que eu fiz. Não. Agora eu me lembrei. Mais sofrida foi 2011. 70.3 Penha, Santa Catarina. Foi, me arrastei ali. Foi bem sofrida essa. Pra você, Pavão. Pode duas. Pode? Pode duas. Pode. Ou de duas sofrimentos bons. Pan-Americano de Sprint Triathlon Manaus. Muito sofrido. E Solman 70.3 no Pontal, com certeza. Muito sofrido. Pois é, difícil lembrar de uma só. Eu lembrei já de outra. O Ironman Fortaleza. Caraca, ali foi duro. Essa eu vou, Calor pra vou pular. caraca. Vou pular Eita. essa parte. 2015, Quente. essa Vou foi pular. brava. Essa Calor matou, foi? Dura foi, você demais. fez 2015, Eu fiz e 2015. 2016 você foi me resgatar, né? Foi. Já tomou uma enquadrada. 2016, Essa é dura. Anota 2016 no caderninho, Fortaleza nunca. Fortaleza nunca. foi. Essa é verdade. Full em Fortaleza, acho que foi. Ah, foi o Full em Fortaleza. Deve ser bem Não, feio. 70.3 eu fui 5 vezes. É duro, mas o full foi. Mar, água doce. Rodrigo vai falar mais, eu vou falar Água Doce, Lago Paranoá. Subida ou vento? Subida. Tô cansado de vento. Aracaju Subida. só vento. Treina às 5 da manhã ou às 8 da noite? Caraca, não, 7 da manhã, 7h30. 7 ainda é muito cedo, 7h30 é o melhor. 7h30 da manhã. Brilharam. 8 da noite não, também. Na noite já quero estar dormindo. Tô nesse horário aí com o Rodrigo também. Ai. Indoor ou outdoor? Outdoor total. Outdoor. Potência ou frequência cardíaca? Percepção subjetiva de esforço. Melhor conselho que já receberam? Caraca, aí foi o melhor conselho que eu já recebi. Eu vou falar conselho não. Vou falar incentivo. A gente tava em Maceió 2023. Acabou que na hora da corrida juntou eu, Rodrigo e Marlúcio. E aí foi um ali ajudando o outro. Era gel pra lá, cápsula de sal pra cá, tudo se ajudando. E a gente abriu a última volta ali, quando tava chegando perto do primeiro retorno, Marlúcio já tinha dado aquela tortadinha clássica de pescoço dele. Eu tava com o Rodrigo e ele olhou assim pra mim e perguntou, tá bem? Aí eu falei, parece que eu não fiz nada. Aí ele falou, então acelera.
E aí, assim, foi meio... Sabe que muita gente tem uma visão, acho que meio errada do que é competir. Acho que principalmente aqui em Aracaju. E eu acho que as pessoas devem começar a aprender que competir não é derrubar o outro. É você ser melhor naquele dia, sem precisar apagar o brilho da outra pessoa. Então, ele percebeu isso naquele momento e não deixou de ter um incentivo. E mesmo assim, o incentivo ele não foi suficiente, porque apesar de ter chegado ali na frente, ele largou um pouco depois, então no tempo ele completou mais rápido. E no final ficou tudo comemorando, e acho que isso que vale. Saber competir. E comemorar com o outro. Sempre. Não adianta você ficar preocupado com... Você esquece de perceber o que você fez, olhando o que o outro errou, não foi bem no dia. E aí, para mim, perde completamente o sentido. Então, esse incentivo acelera para mim, eu lembro sempre dele. Sempre. Mais algum aí? Não, e pra você, Rodrigo, qual foi o melhor conselho? O melhor conselho foi não me preocupar com a opinião dos outros, né? Seguir minha intuição, seguir meu coração. Acho que esse foi o maior conselho que eu já recebi. E uma palavra pra definir o triatlon? Resiliência, né? Pra mim é essa. E pra você, Pavão? Isso, pô, difícil. E uma pessoa? E uma pessoa, o quê? Uma pessoa. Zé do Pedal. Uma pessoa... Caracas. É porque a palavra e a pessoa eu pelo menos fico com medo de falar, porque acho que envolve muita coisa. Mais uma pessoa, eu vou falar uma pessoa que gosta de treinar muito, que é a Luciana, minha esposa. Ela é, pra mim, um exemplo de resiliência, que o Rodrigo falou. Pra mim, ela é fenomenal. Sou suspeito, mas é a verdade. Que fofo. Foi bonitinho. Foi. Então é isso. Chegamos ao final. Foi muito boa a participação de vocês. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Foi um bate-papo super legal. Foi. Muitas histórias. Surf. Isso. Acho muito legal surfar. Já tentei, mas não Eu já consegui, tentei não. também. Meu Deus, uma tragédia. Vixe, meu Deus. Então, vamos finalizar Maravilha. por aqui. Foi ótimo. Agradeço demais o convite aí. Espero que o pessoal goste. Com certeza. Vão gostar, com certeza. Acho muito bacana esse projeto, e tá ouvindo pessoas de dentro do triatlon aqui da cidade. Eu acho que vale a pena. Tem muita gente, Muita gente. E vem muita gente. Acho muito legal isso, e ouvir assim até opiniões diferentes, histórias diferentes, talvez de pessoas que estão há menos tempo, aí, mais jovens, que possam contribuir de uma outra forma. Isso já vem acontecendo. E é bem legal ver o triatlon. Ouvir as histórias inspiradoras, né? As histórias trazer são mais gente pro triatlon. Bacana. Isso é legal. Isso vai ser bacana. Isso é bacana. Com certeza. Desmistificar um pouco do triatlon, né? Mostrar que é possível, né? Se tiver vontade, primeiro... Tenha tempo. Tempo, vontade. Isso, dá pra fazer. Dá pra fazer. Tá bom. Queria agradecer a presença de vocês. Foi muito legal. E lembrar de vocês aí de se inscreverem no nosso canal, Curtir o vídeo, compartilhar aí, ativar o sininho. Ativar o sininho e seguir a gente no Instagram. No Instagram, no TikTok e no Spotify. Ai, TikTok, nem sabia que já tem TikTok, mas tu é rápida, Tô viu? faltando o TikTok e o Spotify. O resto eu já tô em dia, viu? Aí. Agora, nem eu sabia, pá. Porque é novidade, do Spotify, novidade que ela nem me disse. Pois é, vamos todo mundo seguir. Papo de Triatleta. Exatamente. É isso aí. Boa noite e obrigada, Valeu. professores. Valeu. Foi muito legal. Foi ótimo.